Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar um pouco sobre as funções trigonométricas, né? Função seno, cosseno, tangente e cotangente, né? Vamos a definição, já sabemos, então vamos a elencar algumas propriedades para poder, ao menos, visualizar o gráfico delas, né? Então vamos elencar algumas propriedades que nós já sabemos de antecipação. Então vamos diretamente, nós vamos a funções trigonométricas. Eu acho que é a página 28. Tudo certo? Então vamos a definir as funções trigonométricas, função cosseno, função seno, tangente e cotangente, né? Bom, o que nós sabemos da função seno e cosseno? Quando elas são definidas para alguns ângulos particulares, por exemplo, né? Nós sabemos que a função seno e cosseno, elas estão definidas para qualquer ângulo, certo? Quando a gente mede ângulos em graus. Mas aqui temos que ter em conta que o graus não é um número. Então, nós temos que passar para pi radiano, né? Ou seja, para números reais. E aí decimos, então, que a função seno e cosseno não tem nenhuma restrição. Ela está definida para qualquer ângulo, né? E, portanto, ela está definida para todos os números reais. Então, o domínio da função seno e cosseno é a reta numérica. Tudo certo? Outra coisa importante, vemos quando a gente analisa as funções trigonométricas no círculo trigonométrico, ou seja, quando o círculo é centro na origem e raio 1, né? O que observamos? Que a função seno e cosseno, ele não pode ser maior que 1, nem menor que menos 1. Ou seja, os valores que a função seno e cosseno pode tomar estão na faixa de menos 1 até 1. Certo? Por exemplo, se você fala, eu quero encontrar um ângulo cujo seno seja igual a 1/2, por exemplo, né? Na verdade, existem muitos ângulos. Na verdade, um deles, por exemplo, qual seria o valor do ângulo cujo seno é igual a 1/2? Alguém pode dizer, é de 30 graus, né? 30 graus se transforma para pi radiano, seria pi sobre 6, certo? Por quê? Porque seno de pi sobre 6 é igual a 1/2. Sabemos então. Por exemplo, se alguém fala, resolva a equação trigonométrica seno de x igual a 2. Ou seja, você vai procurar um ângulo cujo seno seja igual a 2. É impossível, não existe um ângulo cujo seno seja igual a 2. Então, a função seno não pode ser maior que 1, nem menor que menos 1. Ok? Outra coisa importante que nós observamos na função seno, quando observamos o círculo trigonométrico, né? É que a função seno e cosseno, eles se anulam ou têm infinitas raízes. Ou seja, existem infinitos ângulos onde a função seno se anula. Quais são esses pontos onde a função seno se anula, né? Alguém prevê o zero, né? Por que zero? Porque seno de zero é igual a zero. Qual ângulo, né? Se você vai novamente vai no eixo das abscissas, do outro lado oposto, π, ela também se anula, né? Porque seno de 180 graus também é zero. Aí se volta, 360, 360, aí você vai, né? Vai somando mais π, mais π, mais π, né? Aí você tem todos os zeros positivos, né? Mas também os negativos também são zero, né? Ou seja, seno de menos π também se anula, zero. Seno de menos 2π. Por isso que dizemos que os zeros ou as raízes da função seno são da forma kπ, onde k é um número inteiro. Tá certo? Quais são os inteiros, né? Como dizemos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e também os negativos, menos 1, menos 2. Então, nesses tipos de pontos, a função seno é igual a zero. Tudo certo? E o que mais também observamos, né? Em quais pontos a função seno atinge seu máximo valor? Ou seja, quais são os ângulos onde a função seno é igual a 1? Alguém me diz? Quais são os ângulos onde a função seno atinge seu valor máximo igual a 1? Você sabe qual é? Acho que é 0 e 90 graus. Não, quando é zero, a função se anula, né? Porque seno de zero é zero. Agora, o seno é igual a 1 no ângulo π meio, isso mesmo, 90 graus. Isso mesmo, 90 graus. O próximo ângulo qual vai ser? 90 graus. Depois de 90. Menos 90? Mas Quanto? aí o seno se anula. Seno de 180 é zero também.
Não, mas por que tem que pegar 180? Tem outros ângulos, além de 180. O pi meios, ou 90 graus, de fato, ele se anula, né? Se anula nesse ângulo. Mas qual é o próximo ângulo onde, aliás, se anula não, atinge seu valor máximo, né? 1. Qual seria o próximo ângulo onde a função atinge o valor 1? Eu vou descompartilhar um pouquinho com vocês, para ficar mais claro, tá bom? Vou tentar colocar aqui a lousa. A gente vai fazer aqui. Então, vamos tentar na lousa, tá certo? Aqui vou tentar fazer um círculo, tá certo? Se não dá certo o círculo, mas imaginem que é um círculo. Tá, vamos lá. Tá, certo. X aqui, Y, certo? Certo, aqui. Esse aqui é o círculo trigonométrico, tá certo? Esse aqui é o raio. Aqui vamos chamar o ponto P, tá certo? Ponto P. O ponto P tem coordenadas x, y, vamos supor aqui, né? Vamos traçar uma perpendicular do ponto P para o eixo das abscissas, assim. Certo? Perpendicular aqui. Então, vamos chamar aqui seria a origem, e vamos chamar aqui P'. Certo? Aqui é ângulo reto. Então, eu tenho um triângulo reto assim. Certo? Aqui tem O, P e P', certo? Vejam aqui, então, essa aqui chama vetor posição, né? Mas a gente pode, vetor posição, OP, porque é vetor que tem ponto inicial na origem. Como estamos considerando um círculo trigonométrico, então a hipotenusa aqui vai ser igual a 1, o raio, 1, certo? Nesse triângulo vai ser igual a 1. Então, se a abscissa do ponto P é igual a x, então significa que o tamanho desse segmento aqui é x. E, obviamente, o tamanho desse segmento que está aqui vai ser y. Observem que o vetor posição OP, ele vai formar um ângulo com o eixo das abscissas, vamos chamar ângulo φ, certo? Assim, né? Então, pela definição aqui da função seno, vocês já sabem aqui, né? Então, veja aqui, o seno de φ, ele é igual ao quê? É o cateto oposto, nesse caso, né? Y sobre a hipotenusa. Nesse caso, a hipotenusa é igual a 1, né? Portanto, isso aqui vai ser igual a y. Tá. Se, por exemplo, o ângulo é zero, como eu falei, se o ângulo é zero, o que acontece se o ângulo é zero? Então, esse ponto P que está aqui, ele vai ficar aqui, certo? O ângulo P vai estar aqui. Vou colocar aqui o P de novo. Então, se o ângulo é igual a zero, então o vetor oposição vai estar aqui, nesse aqui. Vou fazer de vermelho. Vocês... Aqui. Certo? Vai estar no eixo das abscissas, né? O vetor. Portanto, e no eixo das abscissas, o y é igual a zero, né? Por isso decimos, se φ é igual a zero, nós temos que o y vai ser igual a zero, né? Por isso decimos que o ângulo, aliás, o seno de 0 graus é igual a zero. Tá certo? E agora, quando o φ é igual a π meios, quando vem aqui, vai estar aqui. Então, esse ponto que está aqui, esse ponto P, ele vai estar aqui. Certo? E aqui, o y é igual a quanto? Igual a 1. Por isso, decimos quando φ é igual a π meios, ou 90 graus, né? Assim, o y vai ser igual a 1. E pela definição, então, temos que o seno de π meios, ou 90 graus, é igual a 1. Certo? Estamos falando aqui. Agora, vamos supor que o ângulo seja 180 graus. 180 graus seria aqui, o ângulo seria aqui, né? Então, o ponto P estaria aqui. De novo, aqui, vejam aqui, o ponto estaria no eixo das abscissas. E no eixo das abscissas, vamos colocar π quando é igual a 180 graus, ou seja, π, né? O y, nesse caso, também vai ser zero, né? Porque o ponto P está no eixo das abscissas. Portanto, o seno de π é igual a zero. Certo? E agora, se o ângulo é 270, né? Vamos fazer um giro mais, está aqui, então. Certo? Está aqui. Portanto, aqui está no eixo negativo das abscissas, né? Aqui, se φ
é igual a 270 graus, né? 270 graus ou 3 pi meios. Nesse caso, temos que o y... Um minutinho só. O que aconteceu aqui? Eu acho que eu... Só um minutinho. O que aconteceu aqui? Acho que você corre um pouquinho para trás. Deixa eu ver aqui. Tá, voltemos aqui, né? Se o ângulo é 3 pi meio, né? Então, que aqui o y vai ser igual a menos 1, né? Portanto, vamos escrever aqui, o seno de 3 pi meios vai ser igual a menos 1. Portanto, né? Agora, vamos olhar novamente o círculo trigonométrico. Saiu aqui. Se o ângulo agora é 360 graus, né? Você vai daqui e vai até aqui, por exemplo. Certo? Então, o ângulo vai voltar. Veja que o ângulo começou em zero, faz uma volta e vai voltar no mesmo ponto. Ou seja, o que significa, né? Se o ângulo agora é 2π, que seria 360 graus, né? 2π, você observa que o y vai ser igual a zero e o seno de 2π é igual a zero. Tudo certo? Veja aqui, então, quando você faz uma volta completa, aí você volta ao mesmo ponto. Inclusive, se você está aqui, por exemplo, né? Se dá uma volta, você vai voltar no mesmo lugar. Isso aí já diz uma coisa, né? Diz uma coisa que a função seno é uma função periódica. O que significa isso, né? Como se define uma função periódica? Uma função periódica se define da seguinte forma, né? Existe um número positivo, né? Vamos chamar um número real positivo. Real positivo está o quê? A função de x mais p é igual a f de x. Então, nesse caso, decimos então, que a função é periódica, né? Então, por que a função seno é periódica? Como diz agora, né? Se você observa o círculo trigonométrico, eu vou fazer mais limpinho aqui, porque está muito carregado. Vamos supor de novo, né? Vou voltar para a cor preta aqui. Você tem aqui, por exemplo, né? Tem o ângulo φ. Certo? Aqui tem o ponto P. Certo? Aqui. X, Y. Veja aqui, se você está aqui, aí se você estando aqui, você vai fazer uma volta completa. Vamos supor aqui, você vai girar isso aqui, mais um ângulo de 360 graus. Então, o que significa isso, né? Você tem a coordenada x, y, né? Aqui quando está nesse ponto aqui, você sabe que sabe que tem aqui o seno de φ, tem aqui, né? Seno de φ. Você tem esse ponto aqui. Se você, estando aqui, você vai fazer um giro novamente, aqui, que você vai ter seno. Qual vai ser o ângulo? O ângulo vai ser φ mais 2π. Certo? E aí observa que o valor de seno de φ é igual a esse que está aqui. Por que é igual, né? Você volta ao mesmo ponto, né? Mas também você pode aqui demonstrar isso aqui usando a definição do seno da soma de dois ângulos. Como seria aqui? Seria seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo mais o seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro ângulo. Aliás, o primeiro ângulo que seria φ. Tudo certo? Nós vimos aqui que o seno de 2π é igual a zero. Certo? Então, esse termo aqui que está aqui. Então, o que ficou? Ficou o seno de φ vezes cosseno do φ, de 2π. A gente não viu aqui é igual aqui, mas vou adiantando, isso aqui vai ser igual a 1. Portanto, isso aqui é seno de φ. Então, você prova que seno de φ mais 2π é igual a seno de φ. Por isso, decimos que a função seno é periódica. Ele se repete com um período 2π.
por isso que é importante, quando a gente vai fazer o gráfico de funções, saber o período, função trigonométrica, né? Quando você sabe o período de uma função, aí fica muito fácil fazer o gráfico, né? Você vai descobrir o período, então o que você faz? Você vai pegar qualquer intervalo da reta numérica de comprimento ou período, por exemplo. Aqui no caso específico da função seno. Você pega um intervalo de comprimento 2π. Pode ser, por exemplo, o intervalo de menos π meios até... Pode ser de 0 a 2π. Pode ser de menos π até π, por exemplo, né? Então, o que você faz? Você faz o gráfico com todas as propriedades da função seno nesse intervalo. Ali depois você faz um Ctrl+C e Ctrl+V, porque você vai repetir tudo, né? Você é como se colasse o que você fez no intervalo de 0 a 2π e você repetisse em todos os intervalos do mesmo comprimento. Ou seja, seria de 2π até 4π, vai ser a mesma coisa. Depois, de 4π a 6π, repete, né? De 6π a 8π e de 8π a 10π. E também para o negativo, né? Seria de menos 2π até 0. Menos 4π até menos 2π. Vai repetindo. Então, não precisa você analisar a função seno para todos os números reais. Basta só prestar atenção no intervalo de comprimento ou período. Tudo certo? Tá, isso vemos com relação ao zero da função seno, né? E nós decimos, então, que ele vai atingir máximo da função seno quando? Quando o π meio, já não vemos agora, né? Quando esse ponto P está aqui, então o ângulo em questão aqui é π meios. Certo? Quando vai estar de novo nesse ponto que está aqui? Se você estando aqui, você faz uma volta, certo, né? Então, o próximo ponto, né? Além de primeiro vai ser π meios, atinge máximo. O próximo ponto vai ser π meios mais 2π. Tá certo? Após você dar uma volta completa. Ou seja, aqui vai ser igual a 5 π meios. Mas quando você está aqui em 5 π meios, você faz mais uma volta, aí você chega, né? Então, na verdade, você vai atingir o valor 1 da função seno em que pontos, né? Π meios, 5 π meios. O próximo ponto vai ser aqui, 5 π meios mais 2π. E assim você vai, né? Assim vai para frente. Mas também você, quando está aqui, em π meios, né? Você pode estar aqui, por exemplo, quando você faz um negativo, por exemplo. Você vai girar no sentido positivo. Ou seja, anti-horário. Pode girar no sentido horário, né? Ali você faz aqui, então, π meios menos 2π. Certo? Você chega também a menos 2π. E assim vai, né? E quando está aqui, aí você, novamente, subtrai 2π. Por isso decimos que a função seno atinge o seu valor máximo em quais pontos? Quando x é igual a π meios mais ou menos 2kπ. Aí o k, esse k que aparece aqui, k pertence aos inteiros. Certo? Quando k é igual a 0, nós temos aqui π meios. Se k é igual a 1, temos π meios mais 2π. Que seria aqui 5 π meios, como eu falei, né? Ou pode ser k igual a menos 1. Então seria π meios menos 2π. Menos 3π meios. E assim você encontra, então, todos os pontos onde a função seno atinge seu valor máximo. Então, existem infinitos zeros, como já vimos, onde a função seno se anula, e existem infinitos pontos onde a função atinge seu valor máximo. A mesma coisa você pode dizer, né? Onde que a função seno atinge o valor igual a menos 1? Qual é o ângulo onde seno é igual a menos 1? Alguém me disse? Qual é o ângulo onde a função seno é igual a menos 1? 3π sobre 2. 3π meios, tá certo? 3π meios, ou 270 graus, né? E qual seria outro ângulo onde atinge novamente igual a menos 1? Seria De volta, né? Oi? Seria 3π sobre 2 mais 2π. Isso. Aí volta, né? Mas você pode fazer mais uma volta, né? Aí seria mais 4π. Pode fazer mais uma volta, mais 6π, né? Ou quando faz a volta em sentido horário, quando faz a volta em sentido anti-horário. Tá certo? Então, decimos aqui, escrevendo novamente, né? Vamos escrever aqui. Decimos aqui, então, o Professor, Oi.
A cada volta soma 2π, é? É, 2π, uma volta completa. É, 360 graus. Certo. Se der 2 voltas, 4π. Isso. É isso? Isso mesmo. Ah, tá, entendi. Bom? Então, decimos aqui, se a gente quer resolver, por exemplo, seno de x igual a menos 1, então, na verdade, tem infinitas respostas, né? Quais são essas respostas? Quais são os ângulos onde o seno atinge igual a 1? Nós decimos aqui 3 pi meios e mais, se você pode dar volta em sentido anti-horário, suma mais 2π, mais 2π, mais 2π. Ou pode dar volta em sentido horário, né? Por isso que eu escrevo aqui mais 2k pi. E K pertence aos inteiros. Certo? Isso que nós já sabemos mais ou menos da função seno, né? De novo, vamos repetir o que é que nós sabemos, né? Que a função está definida em qualquer ângulo, para qualquer ângulo, portanto, o domínio são os números reais. A imagem, vejam que a função seno, ele não pode ser maior que 1, nem menor que menos 1. Você está na faixa de menos 1 a 1. Nessa faixa somente, né? Que mais? A função seno atinge seu máximo valor 1 em infinitos pontos. Certo? Quais são esses pontos? Π meios mais 2kπ. E a função seno atinge seu mínimo valor, menos 1, em também infinitos pontos. Quais são esses pontos? 3π meios mais 2kπ. A função seno se anula também em infinitos pontos, né? Quais são os pontos? 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π. Também os negativos, né? Menos π, menos 2π. Então, seria a forma kπ. Em pós I, também observamos que a função é periódica. Tá certo? É periódica. Significa que ela vai repetir um comprimento 2π muitas vezes, infinitas vezes, né? Então, nós já podemos fazer o gráfico mais ou menos da função seno com essas propriedades. Vamos a tentar fazer. Aí depois eu coloco o GeoGebra para vocês verem mais direitinho como se faz. Mas a gente vai fazer aqui um rascunho. Aqui. X, Y. Então, nós vamos fazer o gráfico da função I. O f de x, ou y igual a seno de x. Assim, certo? Eu poderia fazer um pouquinho maior, mas tudo bem. Primeiro eu vou colocar o número aqui. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que vou fazer um pouquinho maior aqui. Para vocês observarem aqui. Aqui. 7, 8, 9, 10. Aqui é a mesma coisa, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, mais ou menos aqui. Aqui eu tenho 0, né? Então, veja, vamos a destacar aqui no eixo das abscissas os valores de x, onde a função se anula, atinge máximo e atinge mínimo, tá certo? Vamos escolher primeiro o π, né? O π é π. O π, mais ou menos, aproximadamente, é igual a quanto? 3,14, tá certo? 3,14. Vamos usar mais ou menos aproximadamente. Então, o primeiro ponto, vamos a escolher aqui outra cor para destacar. O primeiro ponto em específico que vamos a destacar vai ser o zero da função. Aqui. Ou seja, nesses pontos a função vai ser zero. O que significa geometricamente isso? Né? Quando a gente vai fazer o gráfico, significa que o gráfico vai passar por esses pontos onde ele se anula. Ou seja, vai cortar o eixo das abscissas nesses pontos, tá certo? Zero. Qual é o próximo ponto? Π, 3,14. Mais ou menos estaria aqui. Aqui, vamos colocar aqui que seria o π. Qual é o outro ponto? 2π, que seria 6,28, mais ou menos estaria aqui. Certo? Bom, vamos só fazer aqui, por enquanto. Está vendo aqui? E a função é periódica, então vou fazer o gráfico só nesse intervalo que está aqui. De 0 até 2π. Tudo bem? Então, agora, significa que o gráfico vai passar por aqui. Agora vamos a destacar, vamos colocar outra cor. Agora vamos a destacar os pontos onde a função atinge máximo. Quais são esses pontos, né? Nesse intervalo aqui temos π meios, não é certo? Π meios. E π meios, mais ou menos, se você quer dividir, vai ser igual aqui, vai ser 1
Aqui vai ser 57, mais ou menos, né? Sim. Parecido aqui. Então, seria aqui mais ou menos. Aqui teria π meios. Mais ou menos. E o próximo ponto vai ser π meios mais 2π. Mas π meio mais 2π vai ser 5π meios. 5π meios já está fora aqui. Portanto, é o único aqui. Agora, o próximo, o ponto aqui vai atingir máximo, né? Ou seja, o que significa? Quando o x é igual a π meios, o ângulo π meios, a função vai ser igual a 1. Então, vamos aqui, destacar aqui, vai ser 1. O ponto vai estar aqui. Mas, geralmente, quando você faz ou vai fazer o gráfico da função seno, o que você faz aqui? Você vai fazer pontilhado, a reta y igual a 1, mais ou menos assim, né? E a mesma coisa quando y igual a menos 1. Então, vai fazer pontilhado. Só para nos guiar essa reta. O que significa? Por que a gente fez? Significa que o gráfico da função vai estar nessa faixa que está aqui. O gráfico não vai estar fora dessa faixa, nem acima nem embaixo de menos 1. Certo? Aqui. Então, agora, onde que atinge o valor menos 1? Primeiro ângulo vai ser 3π meios, né? Assim, 3π meios. 3π meios, se você quer mais ou menos um aproximado aqui, vai ser 3 vezes 9, 4,5, vai estar mais ou menos aqui. Por aqui, né? Aqui vai estar 3π meios. Então, quando o ângulo é 3π meios, a função vai ser igual a menos 1. E como vimos aqui, quando outro ponto importante aqui é 2π. Quando é 2π, a função se vai anular, tá aqui. Então, aqui. Então, mais ou menos, a gente não sabe ainda fazer exatamente, mas vamos fazer um intento aqui, porque precisa explicar, né? Por que a função é assim e por que não é assim, por exemplo, né? Com o crescente. Então, vamos saber quando tivermos derivadas, vai ficar muito claro aí, porque a função é côncava para cima e para baixo. Mas, por enquanto, é aqui. Então, veja que o gráfico da função vai passar por esses pontos, por esse ponto, por esse ponto, por esse, né? Então, mais ou menos o gráfico vem assim. Aqui, tem 0, aí desce, atinge o valor mínimo e sube novamente. Veja que a gente fez o gráfico da função seno no intervalo de 0 a 2π. Por que 0 a 2π, né? Porque a função é periódica, é 2π periódica. Então, quando está aqui, aí você esquece os demais. Os demais, o que você faz? É como se fosse aqui um Ctrl+C. Você dá um Ctrl+C aqui, parecido. Aí você vai desenhar o que está aqui, você copia. Mais ou menos vai ser assim. Guardando as proporções, obviamente, das... E a mesma coisa do lado esquerdo, né? Vai ser aqui, mais ou menos assim. Aí, aqui, acho que eu errei aqui. Mais ou menos, não, mas tudo bem, não está certo. Aqui ele se veio anular. Aqui abrir demais, né? Então, mais ou menos, eu não tive cuidado aqui com os números. Então, esse aqui está errado. Mas a ideia é essa aqui, né? Vocês desenham no intervalo de 0 a 2π, bem certinho, e aí você é como se fosse um Ctrl+C ali, e você colocam os demais pontos. Então, certo? Agora vamos a usar o GeoGebra para vocês visualizarem mais ou menos como é a função seno. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? O gráfico da função seno? Até agora tá tranquilo, pelo menos para mim. Incrível que pareça, eu entendi. Eu fui cerrado a parte esquerda, né? Mas a ideia é essa aqui. Então, veja que eu vou usar aqui o GeoGebra. E vamos ver... Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver se funciona aqui. Clicamos aqui. Perfeito. Então vamos lá. Aqui temos aqui o Y. Y igual seno de x. Quando sem aqui aparece já, seria bom aqui colocar aqui. Aí apaga o que está aqui e escreve x. Já automaticamente ele aparece já, né? Então, aqui, se vocês querem destacar, por exemplo, aqui está sem os pontos, mas se vocês querem ver, por exemplo, onde que atinge o máximo, né? A gente já sabe já, por exemplo, né? Quando você quer o x igual
pi meio. Aqui escreve x, né? Porque aqui entende como se fosse y igual a x, a reta, né? Mas na verdade não quer fazer isso. X igual a pi meio, né? Deixa eu ver aqui. Professor, bota a apresentação, por favor. Anotar, não? Eu não. Deixa eu ver aqui. Sim, eu achei que eu estava compartilhando já. Tudo certo. Aqui fala que não é possível. Ocorreu um erro como essa tela, dispensar. Só um minutinho só. Vamos a tentar. E agora? Apareceu? Pronto, apareceu. Apareceu. Tá. Então eu tenho aqui pi sobre 2, tá certo? Pi sobre 2. Na verdade aqui fez uma reta, né? Pi sobre 2. Aqui, porque na verdade ele desenhou x igual a pi meio, mas na verdade a gente não quer a reta, a gente quer o valor de x que seria aqui. Vamos colocar um pontinho aqui. Na verdade seria que quando x é igual a pi meio, né? Aqui, o valor da função seno é igual. Para a gente observar que a função seno ele não ultrapassa o valor de 1 e de menos 1, aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Y igual a 1, por exemplo, né? Aí traçou aqui, essa reta que está aqui. Só que eu vou fazer isso aqui pontilhado. Vamos ver se consigo fazer. Estilo, vamos ver. O que aconteceu aqui? O estilo aqui, vamos ver. Então, vamos apagar aqui. Tudo certo? Aqui então não passa aqui, não estou conseguindo aqui. Aqui vamos a fazer o seguinte: y igual a menos 1, né? Só estou fazendo isso aqui para você seguir. Então, veja, o gráfico dela vai ficar entre essa faixa de 1 e menos 1. Para poder ver, né? Aqui nós temos esse ponto A, o ponto pi meio, né? Aqui a gente pode fazer esse ponto que está aqui, o ponto onde corta aqui, seria pi, né? Se vocês fazem se a gente escreve aqui, o y não, x, por exemplo, x igual a pi, nós temos aqui esse pontinho, não, onde o gráfico corta o eixo das abscissas. Certo? A gente pode destacar, então. Portanto, vejam aqui, se a gente destaca desse ponto que está aqui, vamos ver como é que é, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Só vejam esse ponto, seria de 0 até 2π, né? Se vocês podem recortar essa parte que está do ponto aqui marcado com C até D, né? De 0 a 2π, se recortam, aí você começa a colar. Aí do ponto, colam aqui. O que está no ponto C, colam em D. E aí vai, né? Ele se repite, tem o mesmo comportamento. Então, por isso que vocês não precisam fazer o gráfico para toda a reta numérica. Basta analisar, são intervalos. Tudo certo? Analogamente, vamos fazer agora o gráfico da função cosseno. Tá certo? A função cosseno, se a gente observa o círculo trigonométrico, o que observamos a função cosseno, né? Que observamos? A função cosseno atinge seu valor máximo 1 em quais pontos? O que é agora a função seno? Vamos agora a função cosseno. Vocês lembram? Um cosseno. Seria pi e 2π? Não, quando é pi não, porque é quando é 0. Quando o ângulo é 0, o cosseno é igual a 1. Tudo certo? E qual seria o próximo ponto onde ele atinge o valor 1? 360. Isso, vamos dar uma volta, 360. E o próximo? 720 graus, né? Não é? Perfeito. Então, todos os pontos onde atinge o valor máximo são de que forma? É 0, 2π, 4π, 6π, 8π. Ou, se você faz a volta, seria menos 2π, menos 4π. Então, todos os pontos onde a função seno atinge máximo são da forma 2kπ. O k pertence a esses inteiros. Tudo certo? Tá. Agora, vamos a observar em quais pontos a função cosseno atinge 0. Quais são os ângulos ou os pontos, né? Onde a função cosseno atinge 0.
π sobre 2 e 3π sobre 2. Isso. Pi sobre 2 e 3pi sobre 2. Ou seja, 90 graus e 270 graus, né? Esses são os dois que a gente pode entrar. Mas tem mais. Quais seriam os próximos? Qual seria o próximo de 3pi meios? Quando de novo volta para... Mais 2π. É muito, mas acho que tem um pouco menos. Veja aqui, tem pi meios, aí depois você pulou para 3 pi meios. Ou seja, de 90 graus você pulou para 270 graus. Agora, quando tem 270 graus, você vai pular para a posição onde estava com 90 graus. Aí de 90 graus você pulou para 270. Se você faz, então, na verdade, seria pi meios mais kpi. Ou seja, pi meios mais pi. Pi meios mais pi, 3 pi meios. Aí o próximo ponto seria 3 pi meios mais... seria 3 pi meios mais pi. Certo? Seria quanto? 2, 5 pi meios. Tudo certo? Então, a função cosseno atinge o valor zero nos pontos de que forma? Pi meios mais kpi. O k, lembra-se que k é o número inteiro. Aí você, com essa anotação, você escreve todos os pontos infinitos, né? Onde atinge zero. Tudo certo? Agora, de novo, né? Quais são os pontos onde a função cosseno atinge esse valor igual a menos 1? Um valor mínimo, menos 1. Quais seriam os pontos onde a função cosseno é igual a menos 1? É π. Seria Pi. π. Pi, 180 graus, isso mesmo, pi. Aí o próximo vai ser pi mais 2pi, 3pi, né? E assim vai. Pi mais 2pi, 3pi, né? Então a função é cosseno, atinge seu valor mínimo, né? Nos pontos kpi para k inteiro. Na verdade seria k ímpar, né? Para todos os ímpares, porque quando ele é par, aí seria atinge 1. E o mesmo análise também, a função cosseno também é uma função periódica. Então a gente pode aproveitar aqui, vamos fazer o gráfico da função cosseno. Y igual, para vocês observarem que praticamente cosseno de x. Aparece em azul, né? Aqui. Veja que é muito parecido o gráfico da função seno e a função cosseno. Muito, muito parecido, né? Porque até que você, por exemplo, a vezes você fala, não precisa fazer uma análise para a função cosseno quando você fez análise para a função seno. Por quê? Porque se você observa a função cosseno de x, você pode escrever como sendo seno de x mais π meios. Ou seja, o gráfico da função cosseno você obtém, a partir da gráfico da função seno, uma translação à esquerda. Veja que de vermelho está o gráfico da função seno. Se você faz uma translação de comprimento π meios à esquerda, você obtém o gráfico da função cosseno. Por que é à esquerda um comprimento π meios? Porque cosseno de x é igual a seno de x mais π meios. Aí você faz uma translação, né? Ou se você mexe para a esquerda para a direita, os gráficos vão coincidir. Certo? É muito parecido. Tudo bem? Mais ou menos ficou claro isso aqui? A definição? Sim. Agora eu vou descompartilhar isso aqui e vamos voltar para o PDF. Tudo certo, né? Então, aqui nós temos o gráfico da função seno, que eu fiz aqui usando o MATLAB também, né? Tem outro software, né? Usando o MATLAB, né? O gráfico é esse, a função seno. E aqui, como eu dizia, né? Não precisamos analisar novamente, tal como foi feito para o caso da função seno, né? Se escrevemos cosseno de x como essa forma, seno de x mais π meio, né? Então, nós obtemos o gráfico da função cosseno através de uma translação, né? Do gráfico da função seno. À esquerda, um comprimento de π meios. Então, já nós sabemos já muita coisa com relação à função seno e à função cosseno. Aqui, como eu falei, se a gente movimenta para a esquerda ou para a direita os gráficos, né? Em um momento eles vão coincidir, né?
quê? Porque as duas funções, tanto seno como cosseno, são 2π periódicas, né? Se você faz seno de x mais ou menos 2π, o valor vai ser seno de x. A mesma coisa acontece com o cosseno, né? Isso vale para qualquer x, ou para qualquer ângulo que seja π radianos. Agora, nossa próxima função que vamos a definir é a função tangente. Certo? Função tangente. A função tangente define-se como a razão entre a função seno e a função cosseno. Certo? E aqui é fácil observar, né? Nós vamos observar qual é o domínio da função tangente. A função tangente, como é a razão de duas funções trigonométricas, obviamente o domínio vai ser todo x, exceto todos os pontos onde a função cosseno se anula. Todos os pontos onde a função cosseno se anula. Por quê? Porque não está definido essa fração aqui quando o denominador é igual a zero. Então, nós vamos a eliminar, quando vamos a definir a função tangente, decimos, ela está bem definida, exceto quais pontos, onde a função cosseno se anula. A função cosseno, ela se anula em quais pontos, como já vimos, né? Nos pontos π meios mais kπ. Então, é como se vocês tivessem a reta numérica e fazem buraquinhos, excluem. Vou excluir o ponto π meios, exclui o ponto 3π meios, 5π meios, e assim você vai excluindo esses pontos. Porque nesses pontos a função não está definida. Tudo certo? E qual a imagem? Quais são os valores que a função toma? Obviamente, a função tangente vai tomar todos os valores da reta numérica. Ele vai desde menos infinito até mais infinito. Outra coisa importante que vemos na função seno, né? Os zeros. Onde que a função seno, a função tangente se anula? A função tangente é igual a zero, obviamente vai ser igual a zero quando o numerador tem que ser igual a zero. Ou seja, ao seno de x igual a zero. E nós já vimos que a função seno, ele se anula em infinitos pontos. Quais pontos que se anula a função seno? Da forma kπ. Certo? Por isso decimos, então, que a função tangente de x também tem infinitos zeros, né? Ou raízes, e todas as raízes são da forma kπ, pertence a inteiro. E, obviamente, aqui da parte 2 da imagem, então, decimos que a função tangente é ilimitada, certo? Não é limitada, tal como foi o caso da função seno e cosseno, por exemplo, que nós vimos que essas funções são limitadas, né? Por menos 1 e 1. E, em posse dessas definições, mais ou menos, nós temos aqui o gráfico, mais ou menos, tá certo? Uma coisa também importante que observamos que a função tangente de x é periódica. E o período dela é π. Alguém pode dizer, né? Olha, mas por que é π o período e não é 2π? Porque veja que a função seno é 2π periódica. A função cosseno é também 2π periódica. No entanto, a razão de duas funções 2π periódicas não é 2π periódica. O período da função tangente é π periódico, certo? Π periódico. É π. Porque quando você faz tangente de x mais π, o valor dela vai ser igual a tangente de x. Tudo certo? O que significa de novo, né? Como já sabemos, o período dela não basta, então, por exemplo, fazer o gráfico num intervalo de comprimento π. Vejam aqui, vou fazer um pouco maior aqui, para você ver aqui. Só para observar aqui. Aqui está o eixo das abscissas, tá certo? E você vê aqui as linhas pontilhadas em pretinho. Então, aqui, vamos a marcar aqui. Não sei se vai marcar aqui. Aqui, por exemplo, né? Sai muito grande. Aqui, esses pontos. Esse. Está um pouquinho... Deixa eu ver aqui. Desses pontos aqui, a gente exclui. Eu coloquei aqui pontilhado só para dizer aqui. A função não está definida, por exemplo, no ponto a π meios aqui, né? Π meios. Pensamos aqui. Mas ela está definida na vizinhança, nos pontos próximos de π meios. Ou seja, quando x é um pouquinho maior que π meios, ou quando x é um pouquinho menor que π meios. E observem aqui, quando a gente faz o gráfico aqui, a gente tem que analisar o comportamento nos pontos próximos de π meios.
que acontece que nos pontos próximos de π-meios, né? Veja que quando a gente vai ver nos limites aqui, né? Um pouco mais para frente. Quando o x se aproxima de π-meios pela esquerda, o que significa isso? Significa com valores menores que π-meios, mais próximos dela, né? A função tangente, ele tende para mais infinito. Está vendo aqui? Esse aqui nós vamos ver que essas linhas pontilhadas se chamam assíntotas verticais para a função tangente de x. Ela tem infinitas assíntotas verticais. Significa que o gráfico nunca vai cortar essa reta. Por exemplo, nunca vai cortar essa reta x igual a π-meios. Ele vai encostar, chegar o mais próximo possível à medida que x tende para π-meios. Tá certo? Então, como eu dizia, como nós descobrimos que o gráfico ali a função tangente é π periódica, basta fazer o gráfico num intervalo de tamanho π. Por exemplo, aqui escolhemos aqui menos π-meios até π-meios. Nesse gráfico aqui. Aí você faz o gráfico, veja que a função passa pela origem. Por que passa pela origem? Porque quando x é igual a zero, a função tangente é igual a zero. Tá certo? Aí você faz aqui esse gráfico da função aqui, aí você depois faz um Ctrl+C, Ctrl+V nos outros intervalos. Aqui o próximo intervalo qual é? É π-meios até 3 π-meios. O gráfico vai ser a mesma. Depois tem um gráfico de 3 π-meios a 5 π-meios. O mesmo gráfico. Né? Tanto para a direita como para a esquerda. Então também é fácil fazer o gráfico de função tangente quando você conhece o gráfico no intervalo de menos π-meios a π-meios. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a função tangente, o gráfico da função tangente? Agora vamos a estudar agora a função cotangente de x. A função cotangente, né, ela define-se como sendo a razão do cosseno de x sobre o seno de x. E aqui, de novo, né? Para que a cotangente tenha sentido, nós temos que eliminar todos os pontos onde a função seno se anula. A função seno se anula, decimos, em quais pontos? Nos pontos Kπ. 0, π, 2π, 3π, menos π, menos 2π. Então, o domínio da função cotangente são todos os pontos da reta numérica, exceto os pontos Kπ. Então, o que significa? Quando você tem a reta numérica, você vai excluir esses pontos da forma Kπ. E a imagem, tal como foi a função tangente, também é menos infinito até mais infinito. Ok? A função cotangente, ele se anula em quais pontos? Obviamente, a função cotangente se vai anular quando a função cosseno de x é igual a zero, né? E o cosseno de x é igual a zero também em infinitos pontos. Quais são esses pontos? Da forma π-meios mais Kπ. Tá certo? Mais ou menos já temos uma ideia, né? Como seria o gráfico da função cotangente. Aqui o gráfico seria aqui, mais ou menos, né? Aqui, de novo, né? A função cotangente também é uma função que tem período π. Então, por exemplo, basta fazer o gráfico, vamos por aqui de zero, aqui, até π. Você faz o gráfico. Veja que quando x é igual a π-meios, a função cotangente é igual a zero. Então, por isso o gráfico passa corta o eixo das abscissas, né? E aqui o gráfico mais ou menos aqui. Aqui nós estamos dando mais ou menos uma ideia, né? Um pouquinho mais para frente, quando estudamos limite, né? A gente vai voltar a esses gráficos para entender aqui. Porque vejam que quando o x tende a zero, ou chega perto de zero pela direita, né? A cotangente é mais infinito. E aqui, quando o x tende para π pela esquerda, a valores menores que π, mais próximos, né? A cotangente tende para menos infinito. Então, esses comportamentos aqui, vamos a estudar quando a gente estuda limites um pouquinho mais para frente. Certo? Então, como a cotangente tem período π, então você faz o gráfico nesse intervalo, quando de 0 a π, e aí depois faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Vai colando aqui, né? Intervalo. Tem o mesmo comportamento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, tudo certo. Tá, veja aqui. A gente não vai fazer a função secante e cossecante, mas é muito parecido, aí você vê. Vamos agora estudar funções trigonométricas, são complicadas mesmo. Um pouquinho assim.
Vamos agora... Certo. Agora vamos a considerar alguns exemplos numéricos. Ainda não funciona, né? Só para vocês já ir já acostumando, porque quando vamos a limites, vamos a usar muitas fórmulas trigonométricas. Então, as fórmulas trigonométricas que vamos usar são as seguintes, né? Então, eu vou descompartilhar. Vou descompartilhar aqui e vamos a compartilhar a lousa. Certo? Vamos lá embaixo. Algumas propriedades das funções trigonométricas fáceis, certo? Uma propriedade importante se chama identidade trigonométrica fundamental, que seria essa aqui, né? Seno ao quadrado de um ângulo, vamos chamar esse ângulo alfa, por exemplo, né? Mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso aqui vale para qualquer ângulo, certo? Aí, como eu falei, o ângulo, vamos a colocar esse ângulo que pertence a R. Certo? Só repete novamente. Quando você tem graus sexagesimais, né? Você tem que colocar o equivalente para pi radianos, seja para números reais. Então, nós temos essa identidade trigonométrica, é fácil de provar, muito fácil de provar, né? Como podemos ver no círculo trigonométrico, o que a gente vê aqui, né? Vou passar aqui só para lembrar vocês aqui, rapidinho. E aqui. Aqui tem, esse aqui vai 1, porque é trigonométrico, né? E aqui tem o ângulo alfa, certo? Alfa. Aqui nós temos o queixo x e aqui o y, certo? Então temos aqui o seno de alfa é igual a quê? Y sobre 1, né? Y sobre 1, isso aqui seria igual a y. E aqui temos aqui o cosseno de alfa é igual a x sobre 1, ou seja, igual a x, certo? Mas no triângulo retângulo, se você observa aqui, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? O que diz aqui? A soma dos quadrados, dos catetos, é igual à hipotenusa, ao quadrado da hipotenusa, mas a hipotenusa igual a 1, né? Então aqui seria 1. Mas o que foi o x? O x é igual a que? Cosseno elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, cosseno ao quadrado de alfa, mais o y ao quadrado. O que foi o y? Seno. Então aqui, seno ao quadrado de alfa igual a 1. Certo? Você já tem aqui a identidade trigonométrica. Isso vale para qualquer ângulo. Certo? Vamos daqui, a partir da identidade trigonométrica, nós vamos a ter mais duas relações. Vamos a dividir a identidade trigonométrica por cosseno de alfa, ao quadrado de alfa. Tá certo? Então, vamos fazer assim. Vamos, então, o 2 vamos ter 1, essa expressão aqui, vamos a dividir por cosseno ao quadrado de alfa. Obviamente, aqui, estamos supondo que quando vamos a dividir por cosseno ao quadrado de alfa, vamos supor que o cosseno de alfa não se anula, né? Para ter sentido. Então, o que vai ficar aqui? Seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. E aqui, na direita, vai ficar 1 sobre cosseno quadrado de alfa. Certo? Então, esse denominador que está aqui, tem muitos casos que tem alguns erros que se cometem aqui. Vejam aqui, só vou indicar para vocês ficarem. Eu tenho aqui A sobre B dividido por A. Eu já vi muitas vezes que o aluno faz o seguinte, né? A mais B sobre A, o que ele faz? Ele cancela esse aqui. Esse cancela com esse. Então, o que ficou? Aí, para aí, ficou 1 mais B. Não vai cometer esse tipo de erro, né? Então, isso aqui está errado. Mas o erro típico que se observa quando se corrige trabalhos em prova dos alunos, né? Que vem do ensino médio. Tem esses erros típicos. Então, qual a forma? Esse cosseno quadrado de alfa, o que significa? Que você vai dividir aos dois termos. Vai dividir a esse termo e a esse termo que está aqui. Então, vamos ficar aqui. Seno quadrado de alfa sobre cosseno quadrado de alfa. Ou seja, a gente pode ser assim. Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Você, como os dois estão elevados ao quadrado, você pode fazer assim. Ao quadrado, certo? Mais. E aqui tem cosseno quadrado de alfa sobre cosseno quadrado de alfa. Como são iguais, então vai ser igual a 1. E aqui a gente não definiu, mas 1 sobre cosseno de alfa, por definição, é o secante, né? A secante se define como sendo 1 sobre cosseno de alfa. Então, aqui vai ficar a secante. Secante, obviamente, a secante de alfa elevado ao quadrado.
Mas aqui, seno sobre cosseno, como definimos, é a tangente. Então, fica aqui. Tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado de alfa. Então, aqui já temos outra fórmula, né? Mas também nós podemos dividir a terceira fórmula, por exemplo, se a expressão 1, que é a identidade trigonométrica fundamental, a gente pode dividir por seno ao quadrado de alfa. Veja que aqui dividimos por cosseno. Quando divide por seno, o que vai ficar? Eu vou fazer o resultado final, né? Vai ser 1 mais cotangente ao quadrado de alfa vai ser igual a cossecante. Cossecante ao quadrado de alfa. Outra forma que vamos a usar muito é com relação ao cosseno, o seno do ângulo duplo e o seno e o cosseno do ângulo metálico. Então vamos a começar com o seguinte, né? Nós sabemos que é o seno da suma de dois ângulos. Vamos chamar os ângulos de alfa mais beta, por exemplo. Certo? Todo mundo já sabe. Vou colocar alfa mais beta. Isso aqui é igual a quê? O seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo mais o seno do segundo ângulo, que é beta, e o cosseno do primeiro ângulo. Isso aqui todo mundo sabe, né? E aqui, obviamente, quando é menos, a diferença aqui vai ser menos. Eu não vou escrever mais. Agora vamos fazer o cosseno. O cosseno da suma, né? A mais B. Aqui também, na escola, vocês já viram, né? É o cosseno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo e menos o seno do primeiro ângulo pelo seno do segundo ângulo. Tudo certo? Tá. Quando a diferença, cosseno de A menos B, então aqui no lugar de menos tem mais, né? Mas você vê aqui. Aqui nessas fórmulas que está aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que B é igual a alfa. Então, se B é igual a alfa, então eu tenho aqui seno. B é igual a alfa. Então, alfa mais alfa, 2 alfa, tá certo? Aqui seria 2 alfa. O que fica aqui? Aqui o beta vai ser igual a alfa, né? Aqui eu tenho seno de alfa. E aqui vai ficar cosseno de alfa. E aqui, seno de beta, cosseno de alfa. São iguais. Então, aqui vai ficar 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa. Certo? E agora, com relação ao cosseno do ângulo duplo. Aqui, beta igual a alfa. Aqui vai ficar alfa mais alfa, 2 alfa. Então, cosseno de 2 alfa vai ser igual. Aqui, alfa, né? Vai ficar cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Essas fórmulas aqui vamos a guardar, essa aqui vamos a usar muito, essas fórmulas, né? Mas a partir da segunda fórmula que está aqui, vejam aqui, o cosseno do ângulo duplo, né? Nesse caso, 2 alfa é duplo, né? Ele se expressa através do seno e o cosseno do ângulo simples, o ângulo metade, né? Esse aqui foi o duplo, aqui metade. Mas alguém pode dizer, mas eu não quero só que se expressar em forma de seno ou em forma de cosseno. Então, vejamos aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos expressar cosseno do ângulo duplo só através do cosseno do ângulo simples. Então, vejamos, aqui vai ser igual a cosseno quadrado de alfa. E aqui, o seno quadrado de alfa, usando a identidade trigonométrica fundamental, é igual a 1 menos cosseno quadrado de alfa, certo? Então, vou ficar aqui menos. E aqui, o seno quadrado de alfa, vou subir um pouquinho para vocês observarem aqui. Aqui. O seno quadrado de alfa é igual a quê? 1 menos cosseno quadrado de alfa. E isso aqui que vamos a escrever aqui. Seria 1 menos cosseno quadrado de alfa. E aqui tem menos, né? Menos vai trocar esse sinal. Aqui vai ficar menos 1, aqui esse menos vai ficar mais. Então vai ficar 2 vezes cosseno quadrado de alfa menos 1. Certo? Aqui temos outra fórmula importante. O cosseno do ângulo duplo expressa através do cosseno do ângulo simples da seguinte forma, né? 2 vezes cosseno quadrado de alfa menos 1. E a mesma coisa para o... Essa é a forma de cosseno, mas agora alguém pode dizer, agora eu quero expressar só em função de seno aqui. Então, de novo, aqui. Você vai aqui. O cosseno quadrado de alfa é igual a quê? 1 menos seno quadrado de alfa. O que falta aqui? Menos o seno quadrado de alfa. E aqui, simplificando, vai ficar 1 menos. Aqui tem menos 2 vezes seno quadrado de alfa. Tudo certo? Tem outra fórmula que está aqui.
Mas a partir de aqui também você pode, dessas fórmulas que está aqui, você pode expressar o cosseno do ângulo simples em função do ângulo duplo. Assim, por exemplo, né? Aqui vamos a escrever cosseno de alfa em função do cosseno do ângulo duplo. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer direto aqui. Aqui seria, vamos chamar aqui, dessa equação que está aqui. Essa fórmula, aliás, né? Cosseno de 2 alfa igual 2 vezes cosseno quadrado de alfa menos 1. Ou você pode trocar a ordem, né? Assim, você quer trabalhar, por exemplo, 2 vezes cosseno quadrado de alfa menos 1 é igual a cosseno de 2 alfa. Agora veja aqui, esse menos 1 aqui, vamos a passar para a parte direita. Vai ficar, então, 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa igual, esse aqui, esse 1 vai passar com positivo. Vai ficar 1 mais cosseno de 2 alfa. E esse 2 aqui vai passar a dividir. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual aqui a 1 mais cosseno de 2 alfa sobre 2. Tudo certo? Assim, né? Só que agora você quer, ou como está ao quadrado, então você vai extrair raiz quadrada. Então, cosseno de alfa igual, então extrair raiz quadrada vai ficar mais ou menos. Assim, vai ficar assim. 1 mais cosseno de 2 alfa sobre 2. Obviamente, o sinal vai corresponder ao ângulo em qual quadrante está, né? Se está no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Se o ângulo está no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno vai ser negativo. Tudo certo? A mesma coisa você vai fazer com a fórmula, deduzir a fórmula do seno de alfa em função do cosseno de 2 alfa. Tudo certo? Para não perder um embalo aqui, eu quero que vocês calculem, aqui é igual seno de 15 graus. Tudo bem? Queria que vocês calculassem o seno de 15 graus. Okay. Usando já a fórmula do seno do ângulo metade em função do cosseno do ângulo duplo. Obviamente, aqui eu estou supondo que vocês conhecem os valores do seno e o cosseno para ângulos conhecidos, né? Ângulo de 30 graus, 60 graus, 45, né? Conhecem? Geralmente, para se ajudar aqui, vocês fazem o seguinte, né? Aqui você tem um triângulo retângulo. Assim, vamos para tá grande aqui, né? Esse aqui vai ser 30 graus. E esse aqui vai ser 60 graus. Então, qual é a razão aqui? Aqui a razão aqui vai ser raiz quadrada de 3. Aqui 1 e 2. Obviamente, ângulo maior corresponde ao lado maior, né? 60 é maior que 30, então... 60 graus... Geralmente a gente vai usar, né? É equivalente a dizer π sobre 3. E 30 graus é igual a π sobre 6. Então, daqui é fácil encontrar todas as funções trigonométricas com relação a 30 e 60 graus. O seno de 30 graus, por exemplo, é igual ao quê? É 1 meio, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de 30 graus é igual ao quê? Raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus, 1 sobre raiz quadrada de 3. Cotangente. E assim você vai calculando, né? É conhecido. E para o ângulo de 45 graus também é fácil encontrar os valores, né? Quando é 45 graus, ou π meios, ou π quartos, aliás. 45 aqui, e aqui também 45. Aqui seria 1, raiz quadrada de 2. E aqui é fácil encontrar o seno de 45, é que 1 sobre raiz quadrada de 2. Cosseno de 45, a mesma coisa. Tangente de 45 é 1. Cotangente de 45 é 1, né? E assim você encontra também, inclusive, a secante. Certo? Então, voltando aqui, eu quero que vocês encontrem seno de 15 graus. Se alguém já encontrou, me diz qual é, né? Sem usar tabelas, só as fórmulas. Ou procura no Google, já tem prontinho a resposta. Mas a ideia é fazer, né? Alguém tem a resposta para nos mostrar? Se, alguém de vocês está com o microfone aberto, parece que são uns passarinhos que estão... Não sei quem é de vocês. Oh, acho que aqui na minha casa são os passarinhos. Não, acho que não. É Robson que está com o microfone ligado. Quem é?
Não é meu, não, né? Robson, tá com o microfone ligado. Aqui também tem um passarinho, Não, mas não. eu escuto nada. Tudo bem. Sim, alguém encontrou o valor, sendo de 15? Professor, eu procurei no Google e deu um monte de número. Não, mas a ideia seria não encontrar a aproximação de raiz quadrada, porque vai aparecer em função de raiz quadrada. Mas a ideia é fazer, esquecer do Google. Você pode encontrar no Google, com certeza, né? Mas a gente vai fazer. Então vamos fazer aqui. Ah, pensei que o senhor estava pedindo para Professor, procurar eu no Google. tentei fazer. É um exercício, um exemplo Eu exercício, tentei né? fazer Ah, sim. 45 menos o de tudo, só que não deu certo. Você pode fazer 45 menos 30, por exemplo, aqui. Ou como sendo ângulo metade. De várias formas, sabe? Tudo bem? Vamos fazer, então? Vejamos aqui, né? Primeiro temos que saber de aqui. Veja aqui. Nós temos aqui, veja, aqui temos aqui 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de alfa igual a cosseno de 2 alfa. Certo? Daqui a gente pode expressar a seguinte. Vou fazer aqui as contas rapidinho. Seno ao quadrado de alfa, para mim vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 menos cosseno de 2 alfa sobre 2. Certo? Portanto, vou um pouquinho para a direita. Deixa eu mexer. Vamos para a direita aqui. Já não tem mais direita aqui. Então, aqui mesmo, né? Vou fazer aqui, então, seno de alfa, extraindo raiz quadrada, vai ficar, então, mais e menos, isso aqui, né? Raiz quadrada, 1 menos cosseno de 2 alfa sobre 2, e raiz quadrada, certo? Essa forma que vamos usar. Veja que o alfa vai ser 15 graus, que queremos, né? Então, 2 alfa vai ser 30 graus. Vamos lá, então, vou usar esse mesmo aqui. Então, aqui vai ser, e aqui o sinal vai ser positivo. Por que positivo, né? Porque 15 graus está no primeiro quadrante. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada do que 1 menos cosseno de 2 alfa. Alfa é 15, então 2 alfa vai ser 30. 30 graus. Sobre 2. Isso aqui vai ser igual a quanto, né? Vamos lá. 1 menos. Cosseno de 30 graus. Oi? 1 menos 1 meio sobre 2. A resposta final vamos. Cosseno de 30 graus é igual a que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Vai ficar assim. Raiz de 3 sobre 2, né? E todo dividido por 2. Não é assim? Igual. Aqui, esse 2 aqui, só trabalhando no numerador aqui. Esse numerador que está aqui. Aqui vai ser 2 menos raiz quadrada de 3, né? Assim. E aqui ficou sobre 2, mas divide por 2, então aqui ficou 4. E, portanto, extrai raiz quadrada no numerador, vai ficar assim, né? 2 menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4, 2. Sí, ¿qué fue que você disse? Sí, alguma coisa você disse? Não sei quem perguntou aqui. Quem fez um comentário faz pouco tempo? Foi essa a resposta que encontrou? Não, eu tinha feito errado. Eu botei só até aquela parte ali. 1 menos raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Isso. Então, isso. Então, aí desenvolvendo fica assim, né? Então, como podem ver aqui, para uns tipos determinados de ângulo, né, não precisamos apelar para o Google ou para as tabelas, né? Antigamente se usava muito nas escolas, ao menos quando eu estudava, né? No século passado, usava tabelas. O aluno tinha umas tabelas, né? Para saber, para o professor. Inclusive tinha ângulos em graus, minutos e segundos, né? Aí tinha que procurar, não, um pouco complicado, mas é isso aí mesmo. Tudo certo? Eu vou pedir para vocês calcularem o seguinte, vamos ver como que vocês estão aqui. O seguinte, né? Só para usar as propriedades da função trigonométrica que nós estudamos faz pouco tempo.
Lembra que a função cosseno ela é periódica 2π, o seno também, e a função tangente e cotangente é periódica π. Tudo certo? Então, vamos a tentar calcular o seguinte. Calcule, vou escrever aqui. Só para poder manusear, né? Veja que tem muitos problemas na lista que eu deixei para vocês. Mas vamos ver mais um aqui. Por exemplo, quero que calculem 2 vezes tangente de 1095, por exemplo. 1095 graus. Mais o tangente de 975 graus. E mais tangente de menos 195 graus. Tudo certo? Assim. E para ficar mais claro, vamos a supor, ou já sabendo, né, que tangente de 15 graus, a gente pode calcular tangente de 15 graus facilmente. Esse aqui vai ser igual a 2 menos raiz quadrada de 3. Certo? Essa aqui é a dica, né? Então, vamos calcular essa expressão que está aqui, sabendo que a tangente de 15 graus é igual a 2 menos raiz quadrada de 3. Tudo certo? Vou dar um tempinho para vocês tentarem. Aqui tem que lembrar que a função tangente e cotangente é periódica π. Tudo bem? Vamos passar? Aí quem resolveu me diz a resposta. ¿Deu certo? O meu deu 73 raiz de 3. Não sei como. 73
Raiz de 3. 70. Alguém fez? Mais? Alguém mais? Concorda com essa resposta ou discorda? Calma. Tudo bem, assim que é. Vamos se acalmar. Professor, Camila tá sem microfone, ela tá pedindo pro senhor ler o chat. Quem? Camila. Sim, ela tá falando calma. Assim, já li. Imagina essa conta aí. Tá. E agora, deu certo? Resultado negativo. Não sei se é negativo. Não sei. Vamos ver se é negativo. Tudo bem? Vamos fazer então. Mas não sei quem que deu uma resposta ali. Acho que falou 73, alguma coisa, né? Alguém já tem uma resposta, além de dizer que é negativo? Assim, um número concreto? Robson. Sim? Você quer dizer alguma coisa? O microfone está ligado. Desculpa, professor. Sim, mas você queria comentar alguma coisa? Tudo bem, vamos tentar fazer então. Certo? Então vamos lá. Bom, vamos a lembrar que, obviamente, 1095 é um ângulo muito grande, né? Mas vamos a... E nós vamos a primeira coisa que vamos a observar aqui, tanto a função tangente e cotangente, né? São periódicas. São periódicas, né? E o período delas é π. O que significa isso, né? Significa o seguinte, se você tem, por exemplo, calcula a tangente de um ângulo x, por exemplo, qualquer, mais π, é a mesma coisa que dizer tangente de x. A mesma coisa vale para a cotangente. Cotangente de x mais π é igual a cotangente de x. Certo? Então, a gente vai escrever, primeiro, 1095
975 y menos 195 es de forma de una suma de un múltiplo de pi más un ángulo. ¿Cómo que primero vamos a observar aquí? Entonces, vamos a comenzar con un ángulo 1095, por ejemplo, ¿no? 1095. Vamos a ver cómo podemos escribir 1095 en función de pi. Pi es 180 grados. Entonces vamos a dividir aquí por 180 grados. Así más o menos, ¿no? Pi, ¿cuánto sería aquí? Sería 1095. Sería 6, ¿no? Vamos 6. Aquí vamos a sumar como na escola, aqui, multiplicar. Aqui daria 0, 6 vezes 8, 48, vai 4, 10. Certo? Então, veja, aqui isso vai ser, aqui faz a diferença, aqui vai dar 5 e aqui dá 15. Certo? Então, veja aqui, 1095, você pode escrever como sendo aqui 6 vezes 180 mais 15. Ou 6 vezes pi, certo? Mais 15. Só para... Aqui está aqui, né? Já tenho aqui uma resposta aqui. Vamos agora ao próximo número. O próximo ângulo é 975. Então, vamos fazer a mesma coisa. 975 divide por 180. Um próximo, por exemplo, qual seria? 5. 5 é 0, 40, também dá 0, não, 900. Sobrou 75. Então, o que diz aqui? 975 vai ser igual a 5 vezes 180, mais 180 é pi. Certo? E aqui seria mais 75. Certo? E, por último, o ângulo menos 195. Menos 195. Isso aqui você pode escrever da seguinte forma, né? Menos 180 e menos 15. Assim? Ou, se você prefere, seria menos pi, menos 15 graus. E agora, em posse desses, vamos escrever agora o que nós queremos calcular. 2 vezes tangente. Tangente de 1095. Mas 1095 já encontramos aqui. 1095 é igual a 6 vezes pi mais 15 graus. Veja que aqui estou misturando o pi com grau, né? Só para você saber. Tá assim, né? O ideal seria colocar tudo em graus. Só coloquei isso para vocês verem o período, né? E cotangente mais cotangente de 975 graus. 975 está aqui. Seria 5π mais 75 graus. E por último, temos aqui mais tangente de menos 195. Menos 195 igual a menos pi e menos 15. Menos 15. Tudo certo? Deu assim. Agora vamos a simplificar. 2 vezes, aqui vai ficar tangente. Aqui, como a função tangente é pi periódica, então essa expressão que está aqui, a tangente aqui vai ser pi periódica, então vai ser a mesma coisa que se você vai é pi periódica. Então, esse aqui vai ser igual aqui a 15 graus mais pi. Seria igual a 15 graus mais 2π. Igual a 15 graus mais 3π. Igual a 15 graus mais 4π. Então, portanto, esse aqui vai ficar de 15 graus. Tá certo? Isso aqui que valendo. O próximo, né? A mesma coisa. Cotangente é 75 graus. Assim. E o próximo. Mais tangente de menos 15 graus. Assim. Certo? Vou colocar aqui. Porque o período pode ser positivo ou negativo, né? Tá certo? Porque também dá para a esquerda. Tudo bem até aqui? Eu vou alongar um pouquinho a lousa. Professor, por favor, só me explica como o senhor fez a divisão nessa dos 975? Sim, bonito. Um minutinho, só vou alongar aí e volto.
Acho que mais um pouquinho e vai estar certo. Então, vamos a voltar aqui. Aqui, né? Na divisão. Veja que, por que estou dividindo entre 180? Porque nós sabemos que a função tangente e cotangente são periódicas, pi periódicas, ou seja, de 180 graus. Eles se repetem, né? 180 graus. Não, isso eu entendi. Eu só quero saber qual foi a lógica que o senhor usou, porque, tipo, o Sim. senhor fez aí 900, aí 5, aí depois colocou 75 embaixo. Eu não entendi. É que toda a fração, como escreve aqui? Essa aqui seria dividendo, né? Divisor, quociente e resto, né? Então, o dividendo aqui é igual a quê? Ah, já Divisor entendi. por 1. Entendi já. Sim, tá. Foi isso que sim. Obrigada. Sim, tá. Então, estamos até aqui, né? Até aqui tá tranquilo? Tá. Veja que nós já temos de dados 2 menos raiz de 43. Então, isso aqui nós já não nos preocupamos, tá certo? Porque já essa aqui é hipótese, né? Por hipótese, foi dado que a tangente de 15 graus é igual a essa que está aqui, certo? Então, o primeiro termo já não nos preocupamos. Vamos a substituir depois. Então, vamos a trabalhar com... Aqui eu tenho 2 vezes tangente de 15 graus mais... Eu vou escrever agora 75 graus, vou escrever da seguinte forma. Eu tenho aqui cotangente. Vou escrever assim. Pi meios menos 15. Concorda? Ou seja, 90 menos 15. 90 menos 15 dá 75, né? E aqui é a mesma coisa aqui, mas... só que aqui eu tenho menos 15 graus. Agora vejam aqui, a tangente é a razão do seno e o cosseno. E menos 15 graus, onde que encontro o 15 graus? O menos 15 graus, em qual quadrante está menos 15 graus? Alguém me disse? Primeiro, tá no primeiro quadrante. Não, é menos 15 graus. Menos 15 graus. Opa, tem alguém que entrou. O Arthur Silveira. Pronto. Tem menos 15 graus. Está em qual quadrante? Está no quarto quadrante. Tá no quarto quadrante. No quarto quadrante. E agora eu pergunto, a tangente no quarto quadrante é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Aqui tem coisas que se definem em matemática, funções ímpares e pares, né? Eu não entrei nesse detalhe, mas... Então, a tangente é negativa, né? Então, o que você vai fazer? Então, esse aqui... Deixa eu apagar aqui um minutinho. Deixa mais aqui. Então, como é negativa, então vamos a escrever aqui menos tangente de 15 graus. Ok? E esse aqui também, 15 graus, esse aqui também eu não me vou preocupar mais, porque já por hipótese é conhecido, né? E además você vai simplificar com esse que está aqui. Agora, voltemos aqui, né? 2 vezes, tem aqui tangente. Eu já posso simplificar aqui. Veja aqui, aqui eu tenho 2 vezes tangente de 15 graus menos tangente de 15 graus. Então, isso aqui vai ficar só tangente de 15 graus, certo? E agora, eu quero que você me diga a que é igual a cotangente de π meio menos 15. Cotangente de π meio menos 15. Ele também tem uma propriedade. Vamos aqui ver aqui um triângulo. Vou fazer aqui embaixo, porque aqui, depois eu subo aqui. Vejam aqui, vamos a fazer um triângulo retângulo. Se imaginem que é um triângulo retângulo, né? Por mais que queira fazer direito. Aqui você tem alfa e beta. Certo? Vejam que alfa e beta são suplementares, ou complementares, não assim? Não é igual a π meios, certo? 90. Ou, se vocês preferem, o beta vai ser igual a π meios menos alfa. Tudo certo? Então, o que vocês observam aqui? Quando vocês vão calcular, por exemplo, aqui a tangente, por exemplo. Tangente de beta. Tangente de beta é igual a que é a tangente de π meios menos alfa, não é? Certo? Seria isso aqui. Quando calcula a tangente de beta, o que vamos observar? A tangente de beta é a mesma coisa que dizer a cotangente de alfa. Não é? E, se vocês querem calcular, por exemplo, a cotangente de beta,
Cotangente de beta, que sería cotangente de pi medio menos alfa, va a ser igual a tangente de alfa. Entonces, ese siempre se cumple en triángulos rectángulos que, o alfa y beta son complementares. Siempre, ¿no? Tem razão com a tangente e cotangente. Tudo certo? Então, vamos a voltar, já que a gente fez aqui. Agora, quero que você me diga agora a que é igual a cotangente de pi meio menos 15. Seria igual aqui, mais tangente de 15 graus. Concorda? Né? Por essa forma aqui. Tá? Então, a cotangente de pi meio menos 15 seria igual a tangente de 15. E, como podem observar aqui, aqui seria 2 vezes tangente de 15 graus. Mas, por hipótese, já foi dado que a tangente de 15 era 2 menos raiz quadrada de 3. Né? Portanto, isso aqui vai ficar a 4 menos 2 raiz quadrada de 3. Então, esse seria o valor dessas funções trigonométricas que está em suma. Tudo tranquilo? E com isso, nós terminamos nossa videoaula de hoje.